de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 20 e versículo 21. Atos, capítulo de número 7, versículo 20, também versículo 21. Glória a Deus. Amém? Diz assim: E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Amém? Os irmãos têm liberdade de tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós temos em mãos 2 versículos que nós conhecemos bem pelo fato de sermos leitores da palavra, que compõem o capítulo de número 7. O capítulo de número 6, ele se destaca pela escolha dos diáconos que vão servir a igreja de Jesus, subindo a mesa das viúvas e cuidando também dos órfãos, porque os apóstolos permaneceriam na palavra e na oração. Dentre os homens que são separados ao diaconato, se destaca Estevão. No capítulo de número 7, Estevão vai pregar um grande sermão, um dos mais belos, talvez, sermão pregado, que em um dos pontos em que Estevão está pregando, Estevão vai falar, vai escrever, ou Lucas escreve aquilo que Estevão fala. Capítulo 7 e versículo de número 20. Ele vai escrever dizendo que naqueles dias ou naquela época nasceu o menino Moisés. Eu gosto da informação que o texto nos dá sobre naqueles dias nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. O contexto em que Moisés nasce, nós conhecemos muito bem, e todos nós aqui sabemos citá-lo de cor. Deus, ele vai formar sua nação chamando Abraão. De Abraão, Isaque, o segundo patriarca, de Isaque, Jacó. De Jacó vem os 12 filhos. Dos 12 filhos, um é vendido como escravo para a terra do Egito. Se torna um grande governador. Ele vai fazer frente para a vinda da casa do seu pai, um grupo de aproximadamente 70 pessoas para dentro da terra do Egito, com o favor de Faraó, com a concordância de Faraó. Porém, quando finaliza o livro de Gênesis, e inicia o livro do Êxodo, a informação que nós temos é que morreu José, ou que havia morrido José, e que morreu Faraó. E se levantou um Faraó que não conheceu José, e que não tomou a saber acerca dos seus feitos, e começou a temer esse povo hebreu dentro da terra do Egito. Vendo que eles estavam crescendo de uma forma grandiosa, ele então começa a escravizá-los, ele começa a oprimi-los e a dobrar suas cargas horárias, tentando cansar e assim paralisar o crescimento desse povo. A informação que o texto nos dá é que isso não funciona. O povo continua crescendo, o povo continua se tornando numeroso. Faraó então tem uma estratégia, ele vai chamar algumas parteiras, vai dar para elas algumas direções. Entre as direções que as parteiras recebem é essa: nascendo os filhos das hebreias, sendo homens, mata eles no nascimento. Não permita que esses meninos se tornem homens ou fortes o suficiente para em algum momento guerrear contra nós. Mata. Porém, tendo a oportunidade de matar os meninos, filhos das hebreias, as parteiras egípcias não agem dessa forma. Elas não vão matar, vão ter misericórdia, vão poupar a vida das crianças. E vai dizer que as hebreias são fortes, que quando elas chegam para auxiliar no parto, as crianças ou a criança já nasceu. É nesse contexto que Lucas vai escrever aquilo que Estevão prega. Nesses dias nasceu o menino Moisés. Os dias em que Moisés vai nascer não são dias favoráveis. Os dias em que Moisés vai nascer já não são os dias em que houve prazer de Faraó abrir as portas do Egito e receber os hebreus. Os dias em que Moisés vai nascer, não há uma aliança e uma concordância em o povo de hebreu estar dentro da terra do Egito. Muito pelo contrário, quando Moisés nasce, há uma rejeição da parte dos egípcios. Quando Moisés nasce, há uma escravidão da parte dos egípcios para com os hebreus. Os hebreus são escravizados, os hebreus, eles estão agora servindo e trabalhando como escravos na terra do Egito. É esse o cenário. Uma gravidez agora nesses dias é um risco. Sabendo os pais do nascimento que um filho, sabia eles que
que em algum momento essa criança seria morta. Sabia eles que em algum momento seria arrancada sem concordância dos seus braços para matar essa criança, para prevenir o crescimento, para que não crescesse e não fortalecesse ainda mais os hebreus. Mas a informação que o texto nos dá é essa: nesses dias nasceu o menino Moisés. E louvado seja o nome do Senhor, porque o tempo ele é desfavorável, o momento ele é desfavorável, a oportunidade não é propícia para criar expectativa acerca de um nascimento, mas aprove Deus em dizer: eu estou escolhendo um menino para nascer, e tem uma coisa, ele é muito agradável aos meus olhos. Vou abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Quando Deus decide gerar alguma coisa, ele não precisa de tempo oportuno, ele não precisa de tempo favorável, ele não precisa de momentos e circunstâncias criadas por homens. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele cria a circunstância certa, ele cria o tempo certo, ele guarda no tempo oportuno para fazer o nome dele ser glorificado. Nesses dias nasceu o menino Moisés. Talvez o tempo não é favorável para a gestação, mas dentro da casa de Joquebede há uma esperança. Talvez o tempo não é para alegria, sabendo que está gerando, mas enquanto eles olham com medo para o ventre, Deus está olhando e dizendo: é extraordinário. Esse o Egito não alcança, esse faraó não mata, esse não é ceifado pela espada dos egípcios, esse o Nilo não afoga, esse extraordinário Moisés agrada aos meus olhos. Nesses dias nasceu o menino Moisés. Talvez o tempo não é o mais oportuno para alguns projetos, mas nesses dias nasceu o menino Moisés. Talvez não é esse o momento de alguém desejar ter a família sendo acrescentada com filhos, e filhos são bênção pela ameaça do Egito, mas quando Deus determina a vida, a morte do Egito não alcança a casa. Por esses dias nasceu Moisés. Eu amo essa informação, porque todas as circunstâncias são contrárias ao nascimento ou à vida dessa criança. Mas o texto está dizendo: nasceu Moisés. Mas não é um tempo oportuno, mas Moisés nasceu. O tempo não é bom, mas Moisés nasceu. A oportunidade não é a melhor, mas Moisés está vivo. E tem uma coisa: o menino é extraordinário aos olhos de Deus. A sua mãe, a sua casa vai guardar esse menino Moisés, que nasceu nesses dias em que a morte está reinando para os filhos dos hebreus, por 3 meses dentro de casa. A expectativa da família é curta quanto à vida dessa criança, tanto é que não deu nome, não deu identidade. Parece que eles não criavam expectativas o quanto esse menino viveria e o que poderia se tornar. Uma vez que não se dá identidade, uma vez que não se identifica, cria pouca expectativa. Os homens, os pais estão olhando e dizendo: não sei, eu vou guardar enquanto eu posso, eu vou deixar aqui enquanto eu posso. 3 meses é o tempo que eles conseguem guardar o menino Moisés. Quando voltamos no livro do Êxodo, o texto vai dizer que não podendo mais guardar o menino, que era formoso, era um menino bonito, eles vão preparar um cesto. Olha a informação do texto: vai betumá-lo, vai revesti-lo, vai fazer enfeite, vai descer no Nilo e colocá-lo perto dos juncos, aonde o próximo as filhas ou a filha de Faraó descia para se banhar. A irmã mais velha fica de longe olhando o que vai acontecer com o menino. Olha aqui, o menino nasceu em um tempo em que a morte está reinando para os hebreus. Os pais não deu nome, mas revestiu o ambiente para guardar o menino. As águas do Nilo não vai matar Moisés. As águas do Nilo não vai matar o menino Moisés. As moças que servem a filha de Faraó estão passeando e encontram. E o texto é esse: e o menino chorava. A voz do menino era choro, choro. Ela trouxe Miriam se aproxima. E a voz dela é essa: eu posso encontrar alguém para cuidar. O menino que nasce sob ameaça de morte, agora vai ser financiado por quem está matando, ou pela filha de quem está matando, para que cresça saudável. A filha de Faraó paga e o menino vai crescendo. O menino Moisés vai crescendo. Aquele que é formoso, extraordinário aos olhos de Deus está crescendo. Eu gosto da informação. O texto de Êxodo vai dizer, no versículo de número, Êxodo capítulo de número 2, versículo 9: então a filha de Faraó ordenou-a: leve este menino, amamente-o para mim, e eu darei a tua paga. E a hebreia imediatamente abraçou o bebê e criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, o qual o adotou e lhe pôs o nome Moisés, justificando: eu tirei das águas.
O menino Moisés, enquanto cresce, está tudo bem. O menino Moisés, enquanto no processo de crescimento, é bonitinho, é sustentável, é cuidado, agora está grande. A filha de Faraó tem, e o texto de Atos vai dizer que ele foi instruído com a ciência do Egito. Só que em uma das voltas de Moisés, ele percebe um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai fazer a coisa certa do jeito errado. Ele defende o hebreu, matando o egípcio, escondendo na areia. E erro, gente, não dá para esconder. Porque cedo ou tarde aparece. Pecado não adianta esconder. Cedo ou tarde aparece. O moço é escondido. E outra oportunidade, tem 2 hebreus. Eu caminho para a gente orar. Moisés vai tentar apartar e aponta um erro de Moisés. Resumindo, Moisés foge. Moisés casa, 80 anos. Tem esse moço por nome de Moisés. Êxodo 3. Moisés agora já não é um menino que nasceu num cenário de morte. Não mais. Moisés não é o jovem criado pela filha de Faraó. Não mais. Moisés não é alguém que oferece grandes coisas, porque agora é um senhor que saiu da terra do Egito fugido. E o que sobrou para esse homem, para esse moço, que por um espaço de tempo teve a oportunidade de ser conhecido como filho da filha de Faraó. Agora, rebanho do sogro. Êxodo 3 vai dizer que apacentava Moisés, o rebanho do seu sogro, no monte Horebe, ou monte de Deus. Olha as informações. Moisés apacenta as ovelhas do sogro, no monte que é de Deus, e ele vai encontrar uma sarça. Esse é o ponto que eu quero e a gente ora. Tem o monte de Deus, os rebanhos do sogro. A sarça se acende, e a sarça pegar fogo aqui não é uma novidade. Novidade é ela não se consumir. Moisés se aquieta e fixa os seus olhos. A sarça está acesa, mas o fogo não destrói a sarça não se consome até apagar. Quando de repente uma voz ecoa e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Eu amo isso aqui, gente, porque a única coisa que Moisés tem que lhe pertence, porque o rebanho é o sogro, o monte é de Deus, são as sandálias. Deus diz assim: Moisés, tira isso, porque o lugar é santo. E Deus começa a falar com Moisés. O menino que foi gerado, e nesses dias nasceu Moisés, desfavorável, tempo de morte, ameaça, desesperança. Ele nasce com um propósito. Qual é o propósito? O povo está escravizado, e ora dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Deus vai ouvindo. Deus vai ouvindo. E quando Deus decide responder, Deus não se apresenta ao povo e diz: vamos embora. Deus olha e diz assim: eu tenho um projeto sendo gerado tem 80 anos. Eu tenho um projeto que nasceu debaixo de expectativa de morte. Eu tenho um projeto que teve que ser deixado no Nilo para não ser morto. Eu tenho um projeto que teve que ser sustentado pela filha de Faraó, pagando a mãe para cuidar desse menino. Eu tenho um projeto que errou, porque o projeto é humano e humanos cometem falhas, mas o projeto é meu e não deixou de ser extraordinário aos meus olhos. Tem uma coisa, talvez não tenha ninguém lembrando de Moisés no Egito, talvez entre os hebreus o nome de Moisés seja esquecido, mas Deus está olhando e dizendo: enquanto vocês oram escravizados aqui, eu tenho um projeto no Horebe guardado, esperando instrução. É Deus olhando e dizendo: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo e eu te escolhi para ser o libertador deles. Moisés vai argumentar com Deus dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que liberte esse povo? Deus vai olhar e dizer: Moisés, esse é o segredo. O segredo não é você. Eu libertarei o povo através de você. Você é apenas um projeto que decidi investir ainda no ventre da sua mãe. Você é apenas um projeto que decidi investir ainda em um tempo de morte. Você é apenas um projeto que eu guardei com vida, escondi no Egito, trouxe para o deserto, para esse tempo. Não esqueci de você. Moisés, as pessoas esquecem de nós.
As pessoas esquecem de nós, mas o Deus que projetou não. As pessoas esquecem dos nossos potenciais, Deus que projetou não. As pessoas têm facilidade de lembrar dos nossos fracassos, mas Deus tem o poder de perdoá-los e dizer: o projeto ainda está de pé, a proposta ainda está de pé, o tempo ainda é oportuno. Aqui começa, e eu me encerro a minha fala e a gente ora. Porque Moisés está dizendo: eu não sei falar. Quem sou eu? Eu não posso. Em nome de quem? Quando Moisés diz: quem sou eu? Ele diz: não é você. Tem que entender uma coisa, Moisés. Tu é ferramenta. Tu é instrumento. Quem usa sou eu. Eu vou libertar, Moisés. Você se apresenta. Você é a boca, a voz é minha, Moisés. Eu te uso. Não sei falar. Eu preciso da sua disposição, rapaz. Eu preciso da sua obediência. Eu preciso que você se lance. Quanto às suas incapacidades, eu conheço melhor do que você. E quando te escolhi, sabia de todas elas. Quando te escolhi, conhecia todas as suas limitações, Moisés. Isso não é o problema, Moisés. Eu ainda conto com você. Senhor, quando me perguntarem, em nome de quem que você vem? Quem é o Deus que te mandou aqui? O que é que eu falo para eles? Quando perguntarem para mim: Moisés, em nome de quem? Para mim, é uma das mais belas revelações, porque Deus olha e diz: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou, Moisés, o que sou. Eu sou. Moisés, eu vou te ensinar uma coisa, esse projeto nesse deserto. Eu sou o Deus de cada circunstância. Eu sou o Deus de cada situação. Eu sou um Deus de cuidado. Eu sou um Deus de força. Eu sou um Deus que sustenta. Eu sou o que sou, Moisés. A gente fica preocupado sobre em nome de quem. A gente fica preocupado sobre o poder de quem. Nessa noite eu quero ser uma voz profética de Deus para a tua vida. Eu sou na sua vida. Quando tiver fome, eu sou o Deus do maná. E no novo, eu sou o pão vivo descido do céu. Quando tiver sede, eu sou o Deus que faz jorrar água da rocha. E no novo, eu sou a fonte que quem dela beber nunca mais terá sede. Eu sou o que sou, Moisés. Esse povo está saindo da terra do Egito, e Deus vai guardá-los. Eles vão passando e os egípcios não os veem. Quando tem um mar pela frente, está todo mundo olhando, dizendo: e agora, Moisés? Deus olha e diz: Moisés, por que questionas? Diga ao povo que marche, porque sou Deus de livramento. Eu sou. Fica de pé e a gente ora. Fica de pé e a gente ora. O projeto, a promessa, o tempo passou, e contando nos tempos humanos, 80 anos é tempo de encerrar e não de começar. Mas tem um Deus que decidiu no Monte Horebe parar Moisés e dizer: não é fim, não é término, não é ponto final, é tempo de uma nova caminhada. Tu será libertador. Eu vou liberar essa palavra sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Talvez ainda não ouviu a voz de Deus como resposta, mas Deus tem o Moisés guardado para trazer aquilo que você precisa como resposta de livramento, de cura, de transformação, de salvação para a tua casa. O projeto de Deus não está abandonado. Por esses dias nasceu o menino Moisés. Para os egípcios é só mais um hebreu nascendo. Para Joquebede, seu marido, é apenas um filho que talvez seja porco. Para a filha de Faraó é só o filho de um dos hebreus. Para Deus
é um menino extraordinário aos seus olhos. Talvez ninguém consiga entender, mas o Senhor está olhando e dizendo: eu não esqueci e nem abandonei. Eu tenho um monte, eu tenho um lugar, eu tenho a hora, eu tenho a sarça, eu tenho o fogo que aquece, e eu tenho a voz necessária para despertar você no tempo que eu preciso. Talvez eu prego para alguém que disse: Deus, o meu tempo passou por causa da idade. Não, Deus ainda conta contigo. Talvez alguém está olhando e dizendo: Senhor, os meus dias mais belos foram embora. A voz de Deus aqui nessa noite é essa: tu será resposta para a vida de alguém ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Vou citar 3 pontos e a gente ora. O tempo desfavorável não me impede o nascimento. As ameaças de morte não ceifarão. E o aparente fim é o momento exato que Deus precisa para te encontrar no Horebe. Deus, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez nessa noite. A minha oração, Senhor, é que assim como na sarça o fogo queimava e não consumia, Senhor, e a tua voz encontrou Moisés, ela queime e ecoe aqui nessa noite, Senhor, renovando, trazendo esperança, trazendo desejo, fortalecendo, fazendo entender que tu és o sou, eu sou o que sou para a nossa vida. É noite de vitória, Senhor. E talvez alguns Moisés entraram aqui, ó Pai, alguns projetos entraram aqui com a perspectiva dos dias em que nasceu Moisés desfavorável, mas é noite, Senhor, de voltarmos para casa com promessas renovadas, com ânimo novo e com a certeza de que o Deus que escolhe, que chama e separa, é o Deus que sustenta, cura, transforma para a glória do teu nome. Meus irmãos, eu vou salvar com a paz do Senhor, amém.